Eu sou Mel Ribeiro, terapeuta integrativa, especialista em saúde emocional, doutora pela Faculdade de Medicina da USP. E nesse vídeo eu vou te falar sobre emoções, como a gente pode gerenciar melhor as nossas emoções. Primeiro a gente precisa entender que quando as pessoas falam sobre inteligência emocional, não está se dizendo que não é possível sentir raiva, medo, insegurança, enfim, sentimentos que provocam em nós alguns desconfortos. Na verdade, é o quanto nós voltamos mais rápido quando nós experienciamos essas emoções. Porque como seres humanos, nós vamos sentir, nós vamos ter reações emocionais às coisas que nos acontecem. A questão é que existe uma diferença entre emoções e sentimentos. E é aí que entra a razão. A emoção, ela vem de algo que te surpreende. Ou seja, você não estava esperando. Então, você pode ser pego de surpresa e sentir uma emoção positiva ou negativa. Vamos supor que você está caminhando numa floresta e se depara com uma cobra enorme e você tem pavor de cobra. Então, você pode ou paralisar pelo medo ou fugir, correr. De qualquer forma, essas emoções que surgirem nesse momento, vindas de algo externo que que te surpreendeu, você vai perceber que algumas reações fisiológicas vão acontecer. Então pode o coração acelerar, dar um frio na barriga, algumas pessoas sentem náuseas, ânsias, outras despertam dores de cabeça, enfim, algumas reações fisiológicas daquele momento você vai sentir tremedeira, ou mesmo quando você é surpreendido positivamente. Vamos supor que alguém chegue e te faz uma surpresa romântica e você não estava esperando. E nessa situação, provavelmente você também terá reações fisiológicas. O coração acelera, a respiração fica mais curta, enfim, suor, a gente começa a transpirar, algumas reações acontecem. Então as emoções, elas estão sempre relacionadas com algo externo que desperta em nós essas emoções. O sentimento é o que fica depois que a nossa consciência entende aquela situação. Então, se eu ficar lembrando ou contando para as pessoas da cobra, pode ser que eu sinta novamente aquele sentimento de medo, ou de susto, ou de pavor, de nojo, ou, no caso positivo, de amor, de felicidade, enfim. Por que isso acontece? Porque a mente, quando ela traz para você a lembrança, ela faz você reviver um pouco daquele momento. Então, nós não chamamos de emoção. Quando é a razão, quando é a mente, perdão, a razão não. Quando é a mente que está trazendo, nós chamamos de sentimento. Então, o sentimento é alimentado pelos pensamentos. As emoções não, elas vêm de algo que nos surpreende externamente. No entanto, as emoções, elas são rápidas, elas duram pouco tempo, embora elas sejam extremamente intensas. O que o seu coração acelerou no momento em que você viu a cobra, ou que você recebeu uma surpresa romântica, é de uma forma tão intensa que quando você lembrar e for contar para alguém, você já não vai ter essa reação fisiológica tão intensa. No entanto, você tem isso a longo prazo, porque os pensamentos ficam vindo e trazendo aquilo de novo para você. O problema aí é que a nossa tendência é ficar trazendo coisas negativas, lembranças negativas, pensamentos pessimistas em relação a essas situações. E aí a gente fica trazendo para o nosso corpo descargas emocionais constantes, não com a mesma intensidade quando a gente vivencia a situação, mas com uma frequência maior. E isso pode chegar a nos adoecer. Então, onde entra o gerenciamento das nossas emoções, dos nossos sentimentos aí?
que as pessoas dizem a inteligência emocional. Entra que nós, como temos a capacidade de raciocinar sobre uma situação, nós podemos gerenciar o que nós sentimos, porque se o sentimento vem alimentado pelos nossos pensamentos, gerenciando os nossos pensamentos, nós diminuímos a frequência com que esses pensamentos retornam e até mesmo podemos eliminá-los. Então vamos supor que eu vivi uma situação muito traumática. Fui assaltada na rua, fiquei refém por um tempo, e isso me despertou medos e inseguranças enormes. Toda vez que eu me lembrar daquele momento, eu estou dando mensagens para o meu corpo manter aquele sentimento de medo, de insegurança, de impotência, de fragilidade. E quando eu fico contando para as pessoas, tudo aquilo volta. Então, o que a gente faz? Usa a razão para trazer a emoção de volta. Então, eu me conscientizo de que aquilo já passou. Começo a pensar nos aspectos positivos, no saldo positivo daquela situação, ao invés de ficar presa nos negativos, nas perdas, né? Começo a usar a minha razão para confrontar os pensamentos que ainda alimentam aqueles sentimentos. É fácil fazer isso? Não. Mas só requer treino, porque o cérebro, ele é moldável. Depois que a ciência entendeu a neuroplasticidade, ficou mais fácil a gente entender que sim, nós podemos moldar o nosso cérebro, nós podemos reprogramá-lo. Então essa situação emocional, ela é real, nós vamos sentir, e que bom que estamos sentindo, mostra que temos sangue correndo nas nossas veias, estamos com o nosso sistema límbico em perfeito estado. Mas se a gente alimenta demais esses sentimentos através dos pensamentos, nós adoecemos. E é aí que mora o perigo. Por isso que nós precisamos treinar, e existem muitas ferramentas terapêuticas que vão moldando o nosso cérebro para que nos momentos de desafios a gente consiga fazer essa volta para a razão, esse gerenciamento dos sentimentos. O que acontece é que a gente muitas vezes não encaixa na nossa rotina, a gente não coloca em prática, a gente não se organiza para ter 10 minutos, são 10 minutos de treino diário e você já está moldando o seu cérebro a longo prazo. Tem estudos que mostram que em 40 dias você já consegue fazer mudanças na sua massa cinzenta quando você treina essas técnicas terapêuticas. Muitas delas voltadas para exercícios de respiração, meditação, exercícios de neuroplasticidade. Então, é importante pôr em prática, mas a gente não coloca na nossa rotina. Aí, quando acontece uma situação desafiadora e que requer essa inteligência emocional, nós não damos conta e nos sentimos mal, frustrados, fragilizados. Inclusive, isso é um aspecto importante. Muitas pessoas que, inclusive, já entenderam e estão praticando, precisam ter paciência também, porque esse treino acontece, mas nós não somos uma chavinha de liga e desliga, e nem um computador que se programa. Então, a gente precisa ter paciência, porque nós vamos repetir os nossos padrões até a gente conseguir verdadeiramente gerenciar os pensamentos, os comportamentos que alimentam esses padrões. Então, quando a pessoa já está no processo, está desperta, às vezes ela se frustra, porque ela fala, poxa, eu estou tentando, eu já estou consciente, eu estou exercitando, e eu ainda repito. Sim, mas o que muitos não percebem é que essa repetição, ela já é consciente, então ela tem menos intensidade, ela vai diminuindo aos poucos, e a hora que a gente menos esperar, nós realmente estamos dominando melhor essas reações. É claro que a gente não vai viver
imparcial a tudo. E que bom que não, porque é importante que a gente experiencie todos os tipos de emoções e de sentimentos. Mas também é necessário que a gente aprenda a gerenciá-los para que a gente possa ter relações saudáveis, consiga executar as nossas tarefas, as nossas responsabilidades. Quantas vezes nós estamos alimentando pensamentos ruins, de problemas, de preocupações, que não vão nos ajudar em nada, e com isso nós não rendemos o nosso trabalho, nós acabamos descontando com grosserias nas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que menos mereciam, mas a intimidade às vezes faz isso. Então, assim, traz grandes prejuízos. Então, aprender a gerenciar os pensamentos que alimentam os sentimentos que depois vão nos adoecer, que a gente chama de somatização, é fundamental, até mesmo para que a gente possa manter a nossa vida andando. Porque os desafios, eles são reais para todo mundo. Muitas vezes a gente está vivenciando uma sequência de desafios e a gente fala, meu Deus, só comigo, olha aquela pessoa no Instagram, acha que a vida dela está maravilhosa, está perfeita. O outro vem contando só as coisas boas que estão acontecendo com ele e você acha que ele não tem problemas. Isso não é verdade. Todos nós estamos vivenciando grandes desafios e você pode ter certeza disso. Às vezes não iguais ao seu, mas com certeza todos nós estamos vivenciando desafios, como também temos os momentos de alegrias. Agora, para viver melhor, a gente pode aprender a gerenciar os nossos pensamentos, porque isso vai nos dar força para lidar melhor nesses momentos de desafios. Tem também um aspecto importante de aprender a gerenciar essas emoções e trazer a razão, né? Porque é a razão que nos ajuda a gerenciar essas emoções. Quando a gente traz a razão, a gente diminui a cegueira e aquela confusão mental que nos faz falar e fazer coisas no momento da emoção que depois nós vamos nos arrepender. Por exemplo, numa discussão ou num momento de insatisfação, a gente acaba falando coisas que depois não tem como voltar atrás. Coisas que às vezes a gente nem acredita, nem é o que a gente pensa de verdade, mas já foi dito. Então, se você usa a sua razão, você, naquele momento, segura as suas palavras que podem ferir o outro e guarda para você. E aí depois você, com calma, com a razão restabelecida, você vai conversar com aquela pessoa. Porque se você conversa no momento que a emoção está aflorada, você vai falar com a emoção e não com a razão. E é aí que mora o grande perigo. Porque nós não estamos raciocinando adequadamente, porque o sistema límbico está aflorado, ele está no comando e não o nosso córtex pré-frontal. Então, nós precisamos usar a razão para esses momentos. Calma, agora não é hora de falar tal coisa. E aí a gente vai se acalmar. E na hora que nós, todos envolvidos na situação, estamos mais calmos, essa conversa com certeza vai fluir de forma muito mais madura, responsável e eficaz. Então, a razão, ela é fundamental. E nós, como seres humanos, temos essa ferramenta. E é isso que nos torna diferentes. É isso que nos torna especiais. Então, a gente precisa exercitar. A gente precisa exercitar, não agir no impulso, não agir pelo desejo, não agir sem pensar. Mas não é fácil realmente. Uma coisa muito importante nesse processo é que a gente precisa ter paciência. Usar as ferramentas certas, existem milhares de ferramentas, mas primeiro a gente precisa ter consciência do que está acontecendo e como a gente vai fazer para mudar.
Então tem algumas pessoas que elas elas é o contrário, né? Elas não falam nunca. Então elas não falam no momento que a emoção está fluindo, mas elas também não conseguem falar depois da situação. E vão guardando aquilo para elas. Isso também não é saudável. Tem uma colega que ela é acupunturista e ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Quando a gente engole muito sapo, muito nervoso, muita coisa que a gente queria ter falado e não falou, o nosso sistema nervoso ele não entende o que é massa, matéria e o que é a frequência da emoção. Então é como se você estivesse comendo uma feijoada. E aí ele vai dar mensagem para todo o seu aparelho digestivo para digerir uma feijoada. Olha, manda aí a bile, começa a produção dos ácidos para digerir, porque está descendo algo forte. Só que não está descendo uma feijoada. Então o seu organismo, o seu estômago começa a consumir a própria parede do estômago. Aí vem gastrites, úlceras, refluxos. Geralmente, pessoas muito nervosas têm problemas gástricos. E é exatamente por isso. Guarda muita raiva, engole muita coisa. Então, é importante a gente saber o equilíbrio entre falar e não falar. Saber que é importante falar. Em algum momento, a gente tem que falar. A gente só precisa escolher o momento certo, as palavras certas, para que essa conversa seja funcional, para que ela agregue, para que ela traga resultados positivos. E com a emoção no comando, a gente não faz isso. Seja a emoção de nos fazer falar por impulso, ou seja, aquelas emoções que nos impedem de falar. Nas sessões terapêuticas, eu costumo ter um momento de conversa e depois o treino das técnicas. Porque é nesse momento de conversa que eu identifico se a pessoa tem um padrão mais explosivo, mais impulsivo, ou ela se retrai mais. Eu consigo identificar se a questão ali dela é mais raiva, nervoso, estresse, ansiedade, medo, insegurança, tristeza. E quando a gente vai para as técnicas, a pessoa já está consciente das situações em que ela não está conseguindo gerenciar os seus sentimentos, suas emoções, e que é necessário para que ela possa se desenvolver. Então é isso, espero que tenha sido útil para quem ficou até aqui nesse vídeo, compreender que a razão ela é uma ferramenta maravilhosa para que a gente encontre o equilíbrio das nossas emoções, para que a gente viva melhor com as pessoas ao nosso redor, para que a gente seja mais produtivo, para que a gente seja mais paciente e possa ter uma vida de grandes realizações e abundância. Até mais!